Amém. Deus abençoe as crianças, os professores, também na ministração, conto de histórias, aplicação de verdades bíblicas para a vida delas. Tivemos uma manhã muito especial hoje, com declarações do poder de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida de um ser humano, que é capaz de reescrever uma história, restaurar, renovar, dar nova esperança ao ser humano. E o começo dessa reflexão, nessa noite, é exatamente esse aspecto de estar a serviço desse Deus. Se Deus é tão especial, se Deus é tão amoroso, se Deus é tão poderoso, por que eu então não estou a serviço dEle? Posso estar a serviço de Deus e dessa forma ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Afinal, sempre estarei a serviço de alguém, sempre estarei servindo alguém. Pode até ser a mim mesmo, mas certamente estarei servindo a alguém. Eu preciso semear a boa semente, e a Bíblia fala disso, a boa semente do Evangelho, para que haja transformação de vidas. Não adianta a gente apenas falar que o nosso país, o nosso mundo precisa de mudanças, se não é lançada a semente que de fato transforma vidas. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler um pouquinho desse início do livro de Apocalipse, e depois fazer a nossa aplicação baseado no capítulo 14, mas isso é só mais tarde. Apocalipse capítulo 1, ele nos faz uma introdução desse livro e nos dá um entendimento daquilo que de fato é a ideia central do Apocalipse. Há tantas pessoas que procuram no Apocalipse respostas que não estão lá. Procuram lá segredos que talvez ninguém tenha visto, mas acham que vão encontrar esses segredos que ainda ninguém viu. E assim muitas vezes há uma leitura, uma releitura do Apocalipse com a motivação errada, com a compreensão errada. E aqui no versículo 4 do primeiro capítulo do Apocalipse diz o seguinte: eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhe seja dada da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus seja dada a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele, certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. E a gente pode entender através desses poucos versículos a ideia, uma das ideias principais desse livro todo. Começa lá dizendo que ele virá, que Jesus virá. Ele é aquele que foi prometido que viria. E fala também que está revestido de poder, é a testemunha fiel, o Cristo ressuscitado que governa os reis desse mundo, que tem domínio sobre todos os reis desse mundo. Muitas vezes a gente não consegue compreender como Deus poderá dominar esse mundo. Um dia todos nós entenderemos. Essa é a resposta certeira que eu posso dar a você. Mas o texto continua dizendo o seguinte: ele nos ama e nos livrou do poder das trevas, do poder da destruição, fez de nós um reino de sacerdotes, para que nós o servíssemos, para que reconhecêssemos essa autoridade dele, e que a nossa vida fosse de fato colocada à disposição, a serviço desse Deus Todo-Poderoso. E aí ele continua afirmando mais uma vez, ele é aquele que é, que era e que há de vir.
É Ele o Todo-Poderoso que governa, que está sobre esse mundo, sobre todas as autoridades, sobre todos aqueles que se acham que estão revestidos de autoridade. Ele com certeza tem domínio de todas as coisas. E o livro de Apocalipse vai falando disso, que o Senhor Jesus tem domínio. É Ele que abre o livro, é Ele que abre o selo, é Ele que se manifesta, e é Ele que vence a maldade, a besta, o anticristo, como você queira chamar, todo levante contra a presença de Deus será derrotada por causa dele. E ele será colocado como vitorioso para todos os tempos. E todos um dia se ajoelharão na presença dele, admitindo-o como o Senhor de sua vida ou não. O prostrar vai ser automático por causa da soberania, da autoridade, do domínio dele. Todo joelho se dobrará. Eu espero que não seja um dobrar arrependido de não ter feito isso muito antes. O livro de Apocalipse então vai descrevendo em diversas etapas o que significa de fato essa vitória. Vai descrevendo obviamente a maldade também, para que a gente tenha entendimento do que a maldade é capaz, mas sempre de novo coloca Jesus como vencedor, como aquele que de fato tem as rédeas em suas mãos. Ele nos ama, e essa foi uma das expressões que nós ouvimos hoje pela manhã de diversas formas. Alguém dizendo: eu sou aquela ovelha, ele deixou as 99 para me buscar. Eu me senti amado, me senti aceito, fui restaurado, vida renovada. Eu percebi que eu estava cego, agora vejo. Tenho uma nova percepção, um novo entendimento. Ele me libertou, me livrou do império das trevas. Ele me salvou das cadeias opressoras de Satanás. E Ele fez de mim filho amado. E fez de mim um reino. Faço parte agora de um reino de sacerdotes. Pessoas que ajudam as outras pessoas a chegarem a Deus. E a afirmação de que Jesus trabalhou hoje, como no passado, como também fará no futuro. Nada foge do controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Apocalipse 14, dê uma folhadinha adiante. Aqui nós já estamos no meio das dificuldades que a Bíblia descreve, mas nós queremos tirar algumas verdades também desse texto para aplicarmos a nossa vida, desse capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Diz o seguinte, fala da mensagem, fala do trono, fala da glória de Deus, fala da maldade, e sempre por parágrafos, por capítulos, dando uma nova ênfase. E aqui então diz o seguinte: então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar ao povo da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com forte voz: aqueles que adoraram o monstro, ou a besta, e a sua imagem, receberam o sinal na testa e na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormentava sobe para todos sempre. Ali não há alívio, nem de dia, nem de noite, para os que adoraram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência.
Esse povo são aqueles que obedecem o mandamento de Deus e são fiéis a Jesus Cristo. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Até aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação. O texto de Apocalipse, como já falei, não tem como objetivo mostrar uma certa cronologia para que eu possa medir quantos dias de vida ainda tenho ou quando vai acabar esse mundo. O objetivo não é mostrar cronologia necessariamente. O objetivo do livro de Apocalipse também não é descrever o sistema desse mundo para que eu entenda o sistema. É certo que descreve o sistema desse mundo, mas o objetivo maior não é esse. O sistema é citado. O livro de Apocalipse também não tem como objetivo descrever o poder da maldade para que a gente tenha medo do mal e fique amedrontado e escondido num canto. E não tenha ousadia de viver a vida. O objetivo do medo muitas vezes é paralisador. E muitas vezes quando nós supervalorizamos a maldade, ao invés de sermos estimulados, incentivados ao crescimento, a gente acaba perdendo as forças. Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi, não vou falar quantos anos atrás, mas quando eu tinha lá os meus 15 anos de idade, sobre o Apocalipse. E eram dois pastores falando. Um do lado do outro, um falava, outro descansava, outro falava, descansava, e aquele pessoal botou um terror na igreja, e eu, na minha adolescência, fiquei apavorado, falei, agora o mundo vai acabar. E na época era assim, Rússia, Estados Unidos, Guerra Fria e outras coisas mais, e aquela coisa toda, e porque o Apocalipse está aí, e o povo vai queimar, e vai ser destruição para todos os lados, e é sangue derramando, e tal, e era uns 40 minutos, mais ou menos, falando dessa maldade toda. E aí no finalzinho, um deles falou o seguinte, mas fiquem tranquilos, porque Jesus venceu o mundo. Falei, que bom. Apavorou para quê? Muitas vezes a gente supervaloriza a maldade e esquece que Deus é poderoso, que o Senhor Jesus já venceu toda a maldade, que a nossa vida está escondida nele e que nós estamos bem, Ele vai cuidar da gente. Esquecemos que o poder de Deus não foi desativado, esquecemos, ou na verdade o medo rouba isso da gente, achando que Deus deu uma pausa e vai entrar com seu poder só no final dos tempos. Isso não é verdade. O objetivo do Apocalipse é descrever o poder e a vitória do nosso Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, dominou o império das trevas, fez dos demônios, potestades, autoridades um espetáculo público, levando eles em desfile de vitória e declarando que, de fato, a vitória é dele. Você crê nisso? O livro de Apocalipse quer nos mostrar que nós não temos razão, motivos para vivermos amedrontados, mas sim devemos viver a nossa vida com responsabilidade, para que de fato as nossas atitudes e a expressão da nossa vida tenha lá a sua relevância. A mensagem então desse texto começa da seguinte forma: temam a Deus, capítulo 14, versículo 7, temam a Deus, louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, se prostrem diante dele, temam, tenham um profundo respeito, louvem os atos poderosos de Deus, adorem a Deus, vivam dessa forma, coloquem isso como prioridade da vida, não apenas de domingo à noite, mas em todo momento, reconhecendo de fato essa grandeza, beleza, majestade de Deus, o poder, a capacidade, inteligência, sabedoria, e da forma como Ele é capaz de conduzir reis, autoridades nesse mundo, e no final o seu propósito de fato vai se concretizar.
Se prostre diante daquele que criou o céu e a terra. Admita que Ele é muito maior do que você. Se humilhe na presença dEle e ressalte aquilo que Ele já fez na sua vida, como também aquilo que Ele é capaz de fazer, talvez aquilo que você viu acontecendo na vida das pessoas à sua volta. Tenha essa profunda admiração por aquilo que Deus é. Leia as histórias do Antigo Testamento ou até do Novo e veja como Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, como o poder dele está ativo, inclusive na minha e na sua vida. E que quanto mais nós depositamos confiança nele, maior será o resultado. E esse é o estímulo, um dos estímulos desse texto. Adore, se prostre, reconheça a grandeza dele, admire Deus, veja os atos poderosos de Deus e contemple essa inteligência, essa criatividade, essa forma maravilhosa de trazer à existência não só uma pessoa, mas todo um universo. Como Deus é grande. E quando nós começamos a, de fato, contemplar Deus, uma chave muda no nosso coração. Enquanto nós não contemplamos Deus, nós tentamos justificar, explicar Deus com a nossa razão. Isso não funciona. Eu posso até ler 39 virtudes de Deus, mais 80 qualidades, feitos, isso não vai trazer mudança enquanto eu não me prostrar diante dele. Mas o texto continua. E aí vem o segundo anjo, o primeiro anuncia essa verdade, vem o segundo anjo e ele diz o seguinte: caiu a grande Babilônia. Quem é a Babilônia? Versículo 8, caiu a grande Babilônia, ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. E aqui nós precisamos destacar uma expressão. Ele ou ela, a Babilônia, embriagou, fez as pessoas perderem a percepção, o entendimento, o equilíbrio, fez as pessoas não terem mais a sensibilidade adequada, ela embriagou as pessoas ao ponto de elas não perceberem mais as diferenças, talvez entre bem e o mal, colocou uma substância no organismo que fez com que o raciocínio se tornasse mais lento, o reflexo mais moroso, fez com que a pessoa perdesse o potencial, embriagou as pessoas para que não tivessem a percepção da realidade, não tivessem o entendimento daquilo que de fato está ou estava acontecendo. E aí o texto falou o seguinte: essa Babilônia, ela também tem o seu prazo de existência, terá o seu fim. E quando fala em Babilônia, Babilônia foi uma cidade capital de um grande império por um período de tempo. Inclusive os babilônios levaram o povo de Judá cativos. Por isso a Babilônia é vista como uma autoridade espiritual, mas não como uma autoridade espiritual positiva de Deus, mas algo negativo, algo destruidor. A grande Babilônia, nos nossos dias, poderia ser um sistema, para a gente não pensar numa pessoa apenas, um sistema que vai nos embriagando, nos leva a perder a percepção das coisas de momento e faz com que de repente a gente ache que o certo é errado e o errado é certo. Faz com que a gente não tenha mais entendimento de culpa, de pecado, de perversidade e acabe bebendo desse vinho da imoralidade, como foi colocado. Isso não é apenas uma imoralidade da sexualidade, mas envolve todas as coisas imorais, dando o cálice de vinho para beber, para levar a uma falta de percepção das coisas, para que esse grupo de pessoas então se tornasse uma massa de manobras, uma facilidade de serem conduzidos para qualquer lugar. Perder a percepção. Aquele que por um tempo teve um certo domínio sobre uma grande parte da humanidade, caiu, perdeu a sua força. Toda a maldade
que um dia se levantou, cairá. Toda a maldade. Você pode pensar nas pequenas coisas da sua vida, talvez uma maldade se levantando contra você, sua família. Toda maldade que se levanta, um dia cai. Você crê nisso? E muitas vezes nós achamos que a maldade é eterna. Ela não é eterna. Ela tem o seu prazo. E diante de Deus, a maldade cai. E talvez pela situação que você está vivendo no momento, você ache que tudo está embriagado. Não literalmente, mas que tudo perdeu a sua noção. Saiba que a Babilônia um dia cai. E aqui o anjo anuncia, caiu a grande Babilônia. Ela fez maldades, mas ela não existe mais. Ela perdeu a sua força, perdeu o seu domínio, porque quem reina é o Senhor Jesus. O terceiro anjo, seguindo o segundo, disse com forte voz: aqueles que adoravam o monstro ou a besta e a sua imagem, receberam o sinal na testa ou na mão. Mas o que acontecerá com eles? Eles passarão por um sofrimento sim, por um julgamento sim. E aqui para nossa compreensão, é importante a gente ler talvez alguns capítulos anteriores desse 14. A besta ou esse monstro era aquele que gerava influência, e as pessoas então, percebendo tudo isso, entenderam que talvez fosse melhor se aliar a essa besta, a esse monstro, até pela expressividade. Como aqueles que não se aliavam, não recebiam a marca na mão, na testa, eram a oposição, esses então tinham uma vida mais fácil. E a Bíblia até fala pelo comércio, uma facilidade de comprar, vender, enquanto aqueles que não tinham o sinal na mão, na testa, tinham lá suas dificuldades. Por interesse, decidiram então fazer parte daqueles que aceitaram receber o sinal da besta ou do monstro, para conduzirem a sua vida com maior facilidade, fazendo parte do sistema. E aí de repente aqui existe o julgamento. O julgamento de que terão que pagar por isso. E é uma parte importante, porque a partir do momento em que nós renunciamos a Deus, a partir do momento em que a gente diz não para Deus, e diz sim para aquele monstro do sistema, aquela destruição, aquele espírito maligno, e carrega a marca da besta, a partir desse momento nós estamos certamente nos opondo a Deus, ao seu Filho Jesus, e por interesse talvez, por ganância, por desejo de viver uma vida melhor, nós compactuamos com a maldade, não compreendendo, obviamente embriagados pelo vinho, nós não compreendemos que se trata de uma espiritualidade, e aí nós viramos as costas para Deus. E obviamente a Bíblia é muito clara nisso, ela diz que haverá sim uma avaliação da minha, da sua vida pelo que nós temos feito. No final dos tempos seremos avaliados e cada um vai prestar contas pelo que fez, ou deixou de fazer, ou se omitiu a fazer. E aqui o texto então fala de um julgamento. Aqueles que tentaram fugir da dificuldade, optaram pela besta ou pelo monstro, receberam a marca, compactuando com a maldade e depois sofrendo os seus prejuízos. E o texto aqui ele é muito forte, fala de um tormento, fala aqui de um fogo, fala aqui de fumaça, algo que não para, de dia e de noite, vivendo a destruição, vivendo as consequências a quem serviram, ao seu Senhor. E aí no versículo 12, diz o seguinte, essa palavra é para todos nós. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Uma parte importante para nós, nosso coração,
Nós sabemos que às vezes vamos passar por dificuldades, mas o povo de Deus precisa compreender a necessidade da perseverança, da persistência, do não desanimar, de permanecer firme na fé, de não deixar de dobrar o joelho, de não deixar de ler a palavra, como nós já falamos tempos atrás, né, o meu sinal de esfriamento espiritual está ligado com a minha relação com oração e palavra. Quando isso se torna raro, obviamente eu já estou frio na minha fé. O povo de Deus precisa compreender que é necessário perseverar. Você tem as suas dificuldades, você tem os seus obstáculos, você precisa entender que toda maldade um dia cai. Por essa razão é importante que você persevere, que você permaneça em obediência a Deus e a sua palavra. Que você será vitorioso, porque você permanecerá firme na fé no seu Senhor Jesus Cristo. E aí no final, versículo 13 diz o seguinte: então ouvi uma voz, agora não é mais voz de anjo, é voz do céu, que disse: escreva isso, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, respondeu o Espírito de Deus, elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. E aí você fala para mim o seguinte: poxa, mas isso é um texto de velório. Esse texto o pessoal diz quando a pessoa foi muito boa, e aí ela está partiu, pronto, qual é a palavra de consolo? Ela partiu, mas ela partiu no serviço do Senhor, então as obras a acompanharão, então está tudo bem. Esse texto é para mim e para você, para que hoje a gente possa se posicionar de uma forma correta, compreender a nossa responsabilidade, e não para que tenha versículo bíblico no dia da minha morte. Mas se quiserem ler o texto também podem, não tem problema. O que eu estou falando é que esse texto é um estímulo para nós hoje. Eu preciso entender que felizes são aqueles que morrem servindo o Senhor, que morrem permanecendo fiel ao Senhor. Eu preciso compreender que aqueles que permanecem, que perseveram até o final, esses serão recompensados. Eu preciso compreender que tudo aquilo que eu faço aqui, toda a minha dedicação, todo o meu suor, terá uma recompensa. As coisas más serão julgadas, mas aquilo que eu faço, como diz lá o texto de Hebreus capítulo 6, Deus não esquecerá daquilo que nós temos feito. Ele vai sim lembrar do seu esforço, da sua dedicação. Se você tem dificuldades em casa e você vive em humildade em casa, servindo, abençoando os outros, Deus está vendo. Se você é injustiçado no seu local de trabalho, você é zombado pela sua fé, Deus está vendo e recompensando. Se você está lutando, trabalhando, ajudando alguém na sua dificuldade, Deus está vendo e vai recompensar. Se você está discipulando alguém, Deus está vendo. Se você está servindo de outra forma, como líder de célula talvez, ou se Deus está chamando você para um ministério específico, Deus está vendo e Ele vai recompensar. Essa é a grande verdade para cada um de nós. Ele não vai esquecer daquilo que nós fizemos, e aí essa expressão é muito forte: bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Felizes são aqueles, porque terão uma recompensa, serão abençoados. Hoje pela manhã, quando a gente foi ouvindo os testemunhos, a gente foi vendo um por um compartilhando a sua caminhada, a sua luta, as suas dificuldades, momentos de profunda angústia, e a gente vai vendo sempre de novo, Deus colocando alguém no caminho daquela pessoa, para abraçar, para orar intercedendo, para aconselhar, ou para simplesmente dizer que vai ficar tudo bem, crendo que o Senhor já está trabalhando. A gente vê que as pessoas têm a sua caminhada, mas Deus coloca anjos para estarem naquele caminho, para ajudarem, para proferirem uma palavra de bênção, de encorajamento, uma verdade bíblica.
escrever em um texto que possa ser lido por alguém e assim abençoado. Deus levanta pessoas para servir. Bem-aventurado, feliz aquele que morre servindo, aquele que serviu em vida, porque depois de morrer não tem mais como servir. Feliz é aquele que de fato se empenha, que está compreendendo que nós estamos ou não no Apocalipse, que nós estamos sim em dificuldades, ou talvez nem tantas, mas que é hora de servir, é hora de abençoar, é hora de fazer alguma coisa, porque nós estamos servindo aquele que é, que era e aquele que virá. Que um dia nós estaremos face a face com Ele, teremos o privilégio de vê-lo como Ele de fato é, e poderemos contemplar a grandeza, a majestade, e Ele dizendo para cada um de nós: eu vou repartir com vocês a herança, vocês estarão eternamente comigo, vivendo toda a plenitude que a vida pode oferecer, vocês terão uma vida eterna. Veja só como é que é interessante, a vida desse mundo, ela é cronológica, temos os minutos, as horas, os dias, semanas, meses, anos, e a gente faz as nossas contas. A eternidade não tem como avaliar pela hora, pelo dia, pelo calendário nosso. A eternidade não tem parâmetro de avaliação dos períodos. É algo tão grande que não tem como você colocar números para descrever tempo. E aí a palavra de Deus nos diz que eternamente estaremos com Ele, que Ele vai enxugar todas as lágrimas, estender todo o conforto, tirar toda a dor, e aí nós viveremos com Ele eternamente. Palavra preciosa, felizes são aqueles que estão empenhados a ajudar outros a crescerem na fé. Eu quero, não em meu nome, não em nome da igreja, mas em nome de Jesus, dizer muito obrigado a todos aqueles que discipularam os batizandos, todos aqueles que choraram com os batizandos, todos aqueles que intercederam. Não sou eu que estou falando aqui agora não. Jesus diz para você: muito obrigado, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre muito. Você crê nisso? E aqueles que estão discipulando, o pessoal ainda não deu o passo do batismo, ou já deram a vez passada, né? O batismo passado, entenda isso, é o Senhor Jesus que se volta a você e te agradece por aquilo que você está fazendo. Felizes as pessoas no serviço do Senhor, felizes. E a gente vai continuar um pouquinho mais. Capítulo 15 do Apocalipse, temos um texto aqui, um louvor, na projeção está a partir do versículo 3, mas eu quero ler o versículo 2 também, diz o seguinte: então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo, vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro, a besta, e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro, Jesus Cristo. Cantavam assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas
por todos. É uma abreviação de uma parte de uma canção de Moisés, e como o texto mesmo fala, é também uma canção do Cordeiro. E a afirmação aqui é maravilhosa. Deus Todo-Poderoso, como são grandes os teus feitos, como é bela a imagem de Deus, como é precioso poder estar perto dEle. Quem não terá profunda reverência diante de Ti? Quem não vai querer anunciar a Tua glória? Quem não vai desejar anunciar a glória de Deus? Quem não vai querer encorajar as pessoas a chegarem mais perto de Deus para que experimentem dessa glória? Quem não vai querer ajudar as pessoas para que possam nascer de novo, possam ser fortalecidas na fé? Quem não vai querer anunciar restauração, transformação, a libertação de pessoas? Quem não vai querer lançar essa palavra preciosa do Evangelho, que de fato transforma vidas? Quem não vai querer? Porque aquele que faz a aliança, que carrega a marca na mão, na testa da besta, esse será julgado e terá o seu final triste. Mas todo aquele que vive servindo o Senhor, receberá a sua recompensa. Deus é maravilhoso e precioso. Quem não quer anunciar a glória de Deus? Quem não quer fazer parte dessa multidão que de fato deseja que a cidade seja salva? Que as pessoas da vizinhança sejam salvas? Que as pessoas possam receber o perdão dos seus pecados, vivenciarem a reconciliação com Deus? Quem não quer fazer parte disso? Quero convidar você a fechar seus olhos, nós queremos orar agora. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, aqui estamos tentando compreender a Tua beleza, a Tua majestade, a Tua formosura. Sabemos sim que o Senhor é perfeito, que o Senhor é santo, que não há nenhuma mancha de maldade, que não há nenhuma mentira, nem uma mentirinha no Senhor, que não há nenhum engano, não há nenhuma ilusão, que o Senhor é perfeito, todo-poderoso, que sabe de todas as coisas, está ao mesmo tempo em todos os lugares, que está aqui no nosso meio. Pai, nós temos contemplado as coisas à nossa volta, observado o movimento desse mundo, também temos visto a ação do Senhor através do Espírito Santo, da preciosa palavra, do Teu povo, e temos visto de fato que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama profundamente, e que o Senhor tem reservado um lugar para a gente na eternidade, nós Te agradecemos por isso. Pai, mas nós ainda estamos nesse mundo, e nós queremos sim anunciar os atos poderosos, a glória do Senhor, às pessoas que ainda não conhecem, não viram, não entenderam como o Senhor é. Pai, nós queremos falar para as pessoas com todo jeito, com todo amor, com todo carinho, não nos sentindo superiores, mas com um coração cheio de humildade e compaixão. Queremos falar às pessoas que o Senhor ainda salva, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda transforma vidas, que o Senhor ainda é capaz de restaurar o ser humano, restituir tudo aquilo que o diabo tem roubado e destruído, que o Senhor é completo, perfeito. Nós queremos anunciar os atos poderosos, Pai. Por isso, oro para que o Senhor derrame essa unção sobre nós. Deus, que Teu Santo Espírito coloque uma paixão profunda no nosso coração, por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que por alguma razão ainda não Te entendem. Pai, que possamos ser a Tua boca, a Sua mão, Pai, o Seu abraço, Seus olhos, ouvidos,
para ir ao encontro dessas pessoas e ajudá-las. Ó Deus, tenha misericórdia e derrame esse teu poder sobre nós, Pai. Nós queremos sair daqui convictos de que o teu poder foi derramado sobre nossa vida, e que nós podemos sim abrir a nossa boca, e não será a nossa palavra, mas será a semente do Senhor, será a palavra do Senhor que vai impactar vidas e gerar toda a transformação necessária. Pai, haja um derramar da tua misericórdia no nosso meio, para que o nosso coração se compadeça com o perdido, que a gente não valorize apenas aquele que está perto, mas que a gente possa ir além. Pai, derrame essa graça sobre cada um de nós. Eu oro para que da nossa parte haja essa decisão em de fato anunciar a tua glória nesse mundo afora. Queremos fazê-lo em todo momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Se concorda com essa oração no seu coração, quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar essa última música agora. Talvez você precise de um momento de reconsagração. Você já tem vivido para Deus, para a glória de Deus, já tem anunciado a beleza, a grandiosidade de Deus mundo afora, tem falado da salvação, do perdão, mas por alguma razão a sua vida hoje não é dedicada a Deus, não é consagrada a Deus para ser uma ferramenta nas mãos dele. E enquanto a gente canta essa música, a gente vai fazer esse momento aqui agora, a consagração. Se você quer consagrar a sua vida, fala assim: sim, Senhor Jesus, eu quero anunciar os atos poderosos, eu quero anunciar a glória do Senhor, eu quero falar para as pessoas, eu consagro a minha vida aqui agora, dizendo que ela está em tuas mãos e o Senhor pode me usar. Se você deseja fazer isso, pode chegar aqui à frente, nós queremos orar por ti depois. Vamos cantar essa música. Enquanto isso, se você quiser, você pode chegar aqui à frente. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei.
que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, Deus não para. Deus não para, Deus não para. Nós queremos orar agora. Queria que você tivesse no seu coração a plena convicção, plena certeza de que se Ele te conduz para anunciar a sua glória, é Ele que vai estar contigo, é Ele que vai te acompanhar, é Ele que vai se expressar através da sua vida, e você falará com autoridade, você anunciará com poder, a sua boca será uma boca profética, você terá discernimento, revelação de Deus, você terá poder para fazer milagres e maravilhas. Você crê nisso? É Deus que vai estar contigo, aquele mesmo que diz, felizes aqueles que morrem no serviço do Senhor, é o mesmo que diz, eu vou estar com você também por toda a vida, e vou te dar recompensa. Essa certeza, e se vier algum medo, alguma desconfiança de Deus, saiba que de Deus não é. É o inimigo querendo gerar instabilidade em você. Por isso eu quero orar contigo agora, dizendo, Senhor Jesus, aqui está a minha vida, eu consagro, eu coloco ela diante do Senhor, ela pertence a Ti, e o Senhor tem a liberdade de me usar da forma como o Senhor quiser. E querido Deus, eu oro aqui, pedindo que haja um derramar do Teu poder. Tua palavra diz em Atos 1:8, porém toda a Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Por essa razão, Pai querido, esse momento de consagração desses queridos que estão interiormente prostrados diante de Ti, de coração aberto, pedimos que haja o derramar do Teu Santo Espírito sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Que haja o transbordar da Tua presença sobre essas vidas, que elas sejam fortalecidas com o espírito de ousadia, espírito de discernimento, o espírito de palavra, um espírito de poder, um espírito que vai levá-los muito além, que vai fazer com que o poder e a glória de Deus se manifeste através dessas vidas. É o Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar em abundância. E Pai, a Tua promessa é que todo aquele que pede, recebe. E é isso que está acontecendo aqui agora, Pai. Há um derramar da Tua presença, nós cremos nisso. Há uma capacitação do Senhor sobre essas vidas. Há um fortalecimento da fé desses queridos. E essas pessoas andarão em vitória, na vitória do Senhor Jesus, porque já venceram o maligno, e o Senhor habita na vida delas. Elas andarão e anunciarão a Tua glória, e a glória do Senhor será vista no semblante dessas pessoas, no falar dessas pessoas, no agir. A Tua presença se manifestará nessas vidas, nós cremos nisso, porque o Teu poder está sendo derramado nesse lugar. Eu oro que o Senhor venha conduzir as pessoas, que elas não vão pela força própria, mas recebam a orientação do Teu Santo Espírito, para onde o Senhor quiser elas levar, elas vão em obediência a Ti, que elas possam receber a orientação nas pequenas e nas grandes coisas, para fazerem apenas aquilo que o Senhor quer, nada mais do que isso, nada mais do que isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor vai conduzi-los, e
que na tua confiança esses queridos possam voltar para casa agora com esse selo do Espírito sobre a vida delas, com a certeza de que o Senhor já está trabalhando. Amém? Sua vida é do Senhor Jesus. Você pertence a Ele, por isso Ele vai estar contigo em todo momento. Ele não vai te desamparar, Ele vai te conduzir. Viva nessa dependência. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vá na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de ir também na autoridade dele. Amém. Você é vitorioso. Uma ótima semana a todos. E para terminar, por que não aplaudir esse Deus maravilhoso, Jesus bondoso?